Sejam bem-vindos ao MDVcast, o podcast dos médicos de valor. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com a doutora Mariana Gonçalves, enfermeira com pós-doutorado em aleitamento, consultora internacional em lactação e especialista em saúde materno-infantil. Ela é fundadora da AMA Consultoria Materno-Infantil, onde oferece suporte e orientação para mães em todas as fases da maternidade. Além de sua atuação profissional, Mariana é esposa do Rafael e mãe da Yasmin e do Gabriel, colocando a família como prioridade inegociável. Sua missão é ajudar outras mães a vivenciarem uma maternidade segura e acolhedora, compartilhando conhecimento e experiências de forma empática e acessível. Você vai adorar conhecer essa trajetória inspiradora que une ciência, fé e dedicação à saúde materna e infantil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MDVcast, podcast Médicos de Valor. E hoje nós estamos com uma figura ilustre, Mariana Gonçalves. Posso dizer que você é CEO da Sim, AMA? com certeza. CEO da AMA é você, tá certo? Isso. Nós vamos bater um papo bem interessante sobre negócios, tá certo? Em saúde hoje, com ela que representa uma empresa dentro do nicho da amamentação com resultados espetaculares. Então a gente vai bater um papo e acredito que todos os médicos que de algum modo querem empreender vão aprender muito com a Mariana hoje, tá certo? Iniciando o nosso podcast, óbvio, como sempre, né, eu preciso apresentar a vocês a Creative, estúdio e produção de conteúdos, que é justamente a empresa que nos fornece uma estrutura de primeiríssima qualidade para produzir os nossos materiais, com material com estrutura de audiovisual, né, de primeiro mundo. Então, se você é médico, é médica, quer começar a produzir mais conteúdos de altíssima qualidade, que é um diferencial hoje no mercado, vocês precisam contratar a Creative. Logo abaixo deste episódio, deste podcast, nós vamos deixar o link da Creative disponível para vocês, tá certo? Mariana, prazer imenso ter você aqui hoje conosco, né? Algumas pessoas perguntam como é que funciona o MDVcast e eu digo que o nosso objetivo, nós temos fases, né? Temos um projeto, um planejamento de fases aqui no podcast, mas o objetivo é trazer uma visão diferente para a medicina, de modo que pessoas que estão diretamente associadas à medicina possam contribuir e indiretamente associadas à medicina também. Bem, você é enfermeira de formação, então óbvio que você está quase dentro também do nicho médico, né? Podemos dizer assim. Todo começo de episódio, eu sempre faço uma pergunta para todos os convidados, tá? Vamos lá. Por mais que a ideia hoje seja falar muito sobre o nicho que você trabalha, mas eu queria saber de você o que seria, na sua opinião, um médico ou uma médica de valor? O que é que configura um médico de valor, na sua opinião? Nossa, eu fui pega de surpresa, viu? Ele não me preparou para essa pergunta, mas vamos lá. Eu acho que tudo começa com a palavra valor. Então, esse médico, esse profissional, ele tem que ter os seus valores muito inegociáveis. Eu acho que é isso. Inicialmente, a gente estava conversando aqui que eu falei, para mim, tem coisas que são inegociáveis. A minha família, os meus filhos, o meu tempo, o meu momento e a minha religião. Então, acho que para ser um médico de valor, você tem que definir os seus valores e os seus inegociáveis. Então, a partir do momento que você tem isso muito forte, você vai defender, você vai lutar por isso. Então, você vai ser honesto, você vai buscar o que é que para você realmente tem peso e defender isso. Então, eu acho que um médico de valor, para mim, é aquela pessoa extremamente humana, acho que começa por aí, que, claro, vai correr atrás dos seus interesses, mas sem nunca passar por cima dos outros. E que tenha uma missão muito forte, que é o caso que a nossa missão que a gente abraça hoje, que é impactar vidas. Então, acho que o médico está ali no cuidado, né? Ele escolheu aquilo dali. Então, vai ter momentos muito difíceis, mas que ele tem que se manter muito firme, muito forte, para não deixar, eu vou dizer, a peteca cair e ser contaminado. Eu acho que isso é o mais importante. Excelente, excelente. Agora me conta um pouco aí da tua história, né? Hoje você é uma empresária de sucesso, mas nem sempre foi assim. Então, de onde é que tu veio, né? Óbvio, você não vai, eu nasci com 2 anos de idade. Não, mas é, como é que foi o trajeto onde nós temos ali os principais pontos para chegar onde você chegou hoje, né? Conta um pouco da tua história aí para mim. De uma forma bem resumida, tá? Eu, inclusive, estava me arrumando para vir para cá, enquanto meu marido estava tomando banho, me maquiando. Eu comentei com ele, disse, amor, lembrando do meu passado, eu fui vendedora na loja Mr. Cat de calçado, sério, porque eu passei na Faculdade Federal, na UFC, que é a Federal de Ceará, e eu passei para o segundo semestre, para o curso de enfermagem. E eu ia passar 6 meses fazendo o quê?
Aí eu decidi e deixei meu currículo em várias lojas do shopping, não sabia fazer muita coisa. Eles me chamaram e eu comecei a trabalhar na loja Mister Cat. Ganhei meu dinheiro e guardei, porque eu não precisava, meus pais tinham condições de me manter. E esse dinheiro ficou guardado. Quando eu estava dentro da faculdade, apareceu a oportunidade de eu fazer uma, na época, chamava Mobilidade Acadêmica, que depois ficou Ciências Sem Fronteiras, mas na época não existia. E meus pais não tinham condições de me mandar, eu nunca tinha viajado de avião, ia ser minha primeira viagem de avião. E eu juntei o dinheiro que eu tinha trabalhado aqueles 6 meses e paguei para fazer um semestre da faculdade na Espanha, Santiago de Compostela. Então eu sempre fui Excelente. muito guerreira, sempre busquei muito crescer na vida, nunca parei. E aí eu fiz essa mobilidade acadêmica durante a graduação. Durante a graduação eu consegui um estágio num hospital particular, então eu fiquei trabalhando noite, minha faculdade era o dia todo, à noite eu ia para o estágio. E quando eu terminei a faculdade, eu já emendei ali o mestrado, um doutorado. Hoje eu fiz um pós-doutorado, porque eu não gosto de parar nos estudos. Mas. E aí eu estava trabalhando no hospital, na assistência, dando aula. Sempre fui docente, por conta da área acadêmica, que eu sempre fui paixão mesmo. E eu estava inquieta, muito inquieta, assim, não queria aquela vida de plantão. Na época eu só estava casada, não tinha filhos. E quando nasceu minha primeira filha, hoje ela tem 8 anos, eu fiquei assim me perguntando o que é que eu vou querer para minha vida, né? Eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa mãe e quero ser uma boa profissional, uma boa filha, uma boa amiga. E sabia que isso era possível, muito possível, ser de tudo um pouco, né? Mas na vida que eu levava era complicado, né? Os plantões, as disciplinas, tarefa para corrigir de alunos, né? Tudo isso. E dar toda essa assistência. Aí foi quando eu parei e decidi ser empresária. Eu disse, não, agora eu quero ser dona do meu nariz, eu quero fazer o meu horário, eu quero me organizar, trabalhar enquanto meus filhos estão na escola, de tarde eu sou deles, e tentar fazer minha agenda. E foi quando eu comecei na parte da amamentação, dentro ainda da universidade, eu comecei a atender por fora e comecei a desenvolver um posto de coleta de leite humano, uma sala de amamentação dentro da faculdade. Isso em que semestre? Que semestre da faculdade? Não, já estava formada. Ah, Eu tá. estava dando aula na faculdade. Entendi. Isso, aí eu comecei a trabalhar nessa área. Mas hoje, as minhas alunas ainda são graduandas e já estão atendendo, já tendo o dinheiro dela. Quando elas se formam, elas já estão com um emprego garantido. Isso é muito bom. Excelente. E aí, pronto, eu fui. Quando eu já estava um pouco avançada na consultoria, eu larguei o CLT. Deu um medo, um frio na barriga muito grande, largar o CLT. Olhei pro meu marido, perguntei se ele podia segurar as pontas, porque eu ia dar vários passos para trás para depois dar um salto para frente. Eu sabia disso e eu tinha consciência. E foi quando eu realmente pedi as contas e comecei do zero como empresária. E dentro da área da saúde, nós não temos essa disciplina, né, de empreendedorismo. É uma pena, eu sempre lutei quando estava na gestão lá da universidade, mas nunca defenderam muito isso, né? Então, eu fui começar do zero, fui para curso Sebrae, Senai, fazendo mentorias, contratando gestores, mentores, para realmente me ajudar a crescer o nosso negócio. E aí, a gente começou nos atendimentos. Nossos braços eram pequenos, eu e minha sócia. Minha sócia, a gente se conheceu num curso de amamentação. Sabrina, né? A Sabrina, exatamente. Sabrina morava aqui em Fortaleza, casada com um pediatra, que é daqui de Fortaleza, ela é do Pernambuco. E aí a Sabrina, a gente se conheceu sentando uma do lado da outra, a gente tinha uma amiga em comum, na verdade a cunhada dela e era minha amiga, que nos apresentou. E aí bateu ali, né, diz que sociedade é casamento, realmente é um casamento, tem dia que a gente se aguenta, tem dia que a gente não se aguenta. E bola pra frente, não tem separação, né, já estamos juntos há mais de 7, 8 anos. Excelente. E aí a gente decidiu abrir a empresa, na época era só nós duas, começou a crescer cada vez mais. E aí, quando foi em 2020, a gente teve que contratar novas enfermeiras. Veio a pandemia, onde a gente teve um boom da empresa grande. Porque não tinha voz, não tinha funcionárias, não tinha quase ninguém para dar esse suporte. Nós éramos as únicas que entravam no domicílio das famílias. E aí a gente passou de 50 atendimentos para 100 atendimentos no mês. E aí tivemos que contratar novas pessoas, além dos atendimentos online que nós estávamos fazendo. E aí, cada vez mais, a empresa foi crescendo, crescendo. E quando foi em 2022, surgiu a necessidade de preparar novos profissionais. A gente já preparava para a nossa empresa, para a nossa equipe, mas aí em 2022 a demanda veio surgindo, as pessoas pedindo para serem consultoras de amamentação, como é que poderiam se formar, como é que poderiam fazer um curso de capacitação, enfim. E aí a gente criou. E antes disso, em 2019, foi uma inquietação nossa quando as famílias comentavam que estavam chegando profissionais lá, para atendê-las no hospital, na maternidade ou domiciliar, que não tinha preparo.
Eram pessoas, eu fui mãe, amamentei e agora eu vou atender as famílias com a minha experiência. Quando na verdade a gente sabe que não é assim, é muito estudo. Hoje nós somos consultoras internacionais em amamentação. Eu sou a única no Ceará com esse título de consultora, é bem difícil, é uma prova americana, um título. E aí a gente veio que as pessoas não estavam preparadas para atender as famílias e criamos uma pós-graduação em aleitamento materno e banco de leite humano. Estamos hoje na 5ª turma da pós-graduação. Então, assim, a necessidade foi surgindo e a gente foi criando os nossos serviços, os nossos produtos, né? Então, hoje a gente tem esse braço que surgiu em 2022, que foi para capacitar também os profissionais que desejam trabalhar nessa área. Excelente. É uma história, né? História, vários pontos dessa história a gente vai trabalhar aqui hoje. E eu queria, de início, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, você decidiu empreender, Sim. né? E um ponto que você levantou que eu achei muito assertivo, que é justamente essa questão de que na saúde, na formação em saúde, independente da área, você não tem um direcionamento nesse sentido. Então você precisou correr por fora, investir por fora, buscar mentores por fora também, Tudo isso. para aprender como que você poderia, sei lá, errar menos, né? Acertar mais. Porque Tipo sempre isso. nós vamos ter muitos erros e acertos, mas Muitos. tentando ali sempre ficar, né, com saldo positivo. Eu queria que tu me dissesse como é que tu enxerga essa questão do empreendedorismo na saúde, porque o fato de você decidir, às vezes a gente não tem noção, né? Eu acredito que dentro da área da saúde você pode impactar, você sempre vai impactar as pessoas de algum modo, Sim. positivamente ou negativamente, mas quando você não empreende, você impacta de maneira unitária. A pessoa chega até você, ela contrata seu serviço, você impactou ela, ela vai embora. Isso. Agora, quando você empreende, você ganha um negócio chamado escala. Total. Então, quando você construiu, junto com a Sabrina e tudo mais, a AMA, e deu, como você bem disse, a possibilidade de jovens que ainda estão na faculdade começar a ganhar. Olha o impacto que você já gera a partir dali. Sim. E essas profissionais pegando o conhecimento, o modelo de trabalho de vocês, atuando de maneira idônea, ética, extremamente profissional, olha o impacto que elas causam nas pacientes lá na ponta, Sim. que acaba sendo também responsabilidade de Sim. vocês. Então, eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, poxa, sobre empreendedorismo na saúde. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje que tu enxerga? Fala um pouco mais sobre isso. Tá. É um desafio, né? Principalmente no Brasil, acredito, a gente ser empreendedor. É um desafio muito grande. Por um bom tempo, eu digo que eu tive um conflito interno nessa questão de ser mãe, de ser empresária, né? De ser esposa, ser filha. E mexia muito comigo porque a gente sabe que o empresário, né, o empreendedor, ele geralmente é dito, né, que ele trabalha muito. E aí eu ficava pensando, nossa, eu vou trabalhar mais, eu não vou ter horário, vou trabalhar de domingo a domingo, né, os 7 dias da semana, 24 horas, como é que era isso? Então, para mim foi um desafio, aceitar ser empreendedora. Eu sabia o que eu queria, mas eu tinha muito medo mesmo, me acompanhou por muito tempo. Mas aí eu parei, tive mentores, né, no caminho, que um deles até falou uma frase muito forte, que foi logo realmente depois do pandemia, aí veio agora a história do Rio Grande do Sul também, que eles falaram, as pessoas que mais conseguiram ajudar, né, que conseguiram mandar avião, conseguiram mandar mantimentos, muita coisa, foram os empresários, né? E eu tenho muito forte em mim a minha missão. Deus me colocou aqui nessa terra com uma missão. E uma das missões que eu tenho é impactar vidas. Então, quando você falou aí, parece que você leu minha mente. Mari, você está preparando outros profissionais para atender aquela família. Meus braços são pequenos. Eu não posso abraçar todo mundo que eu gostaria de abraçar no mundo inteiro. Hoje eu tenho pacientes no Canadá, nos Estados Unidos, Japão. Então eu não consigo estar abraçando todo mundo. Então, e eu quero que essas pessoas tenham a oportunidade de vivenciar uma maternidade muito mais leve e tranquila. E aí, para isso, eu preparo outras pessoas para continuar essa missão. E aí, quando eu estou falando em impactar vidas, eu impacto a vida das famílias que vão ser atendidas, da família desses profissionais, entende? Porque se eu estou preparando por exemplo, uma enfermeira, uma nutricionista, fisioterapeuta, enfim, um profissional, para ser uma consultora de amamentação. E aí ela vai atender, a família dela vê o quanto que ela está realizada, ela recebe, né, um faturamento legal ali, Sim. e aí todo mundo sai sendo impactado de forma positiva. Então, o empreendedorismo, para mim, hoje, brilha meus olhos. Brilham. Não foi sempre assim, né? Por um bom tempo eu tive uma briga ali com o empreendedorismo, achando que era o que as pessoas pintam por aí, né? Que trabalha muito, que não tem vida, que não tem férias. Acabei de voltar agora do Beto Carreiro. Passamos 7 dias viajando, voltei domingo.
E no meio do semestre, no meio de tudo, coisa que eu nunca tinha quando eu era o CLT. E assim, eu começo a pesar na balança. Mari, tá falando coisas boas. Não, existem também os pontos negativos, como foi citado, né? Mas o empreendedorismo hoje, digo na saúde, porque a minha vivência é na saúde, porque é mais fácil, o empreendedorismo que está lá fora, que já nasceu ali no berço do empreendedorismo, não, na saúde, que eu me formei para ser uma enfermeira, para estar na assistência, para estar ali, né, cuidando de pessoas, eu achava que não existia isso na saúde. E hoje, cada vez mais, tem crescido e tem impactado as pessoas. Eu sou uma defensora. Que o empreendedorismo, de algum modo, ele liberta, né? Sim. A visão que tem é que ele prende, mas ele liberta também, né? Porque você tem essa flexibilidade de tomar as próprias decisões. Você tem autonomia, no final das contas, né? Como CLT, você não tem. Nenhuma. Né? Nenhuma. Eu lembro que eu tive que ir para os Estados Unidos, né? Me programei para ir para os Estados Unidos. E, na verdade, eu fui fazer um doutorado sanduíche, né? Que chama, foi para Boston, lá nos Estados Unidos. E eu precisava pedir liberação na universidade que eu dava aula. E mesmo sendo a área acadêmica, um doutorado, foi assim, uma luta, uma briga. Eu fiquei sem receber salário. E assim, era uma dificuldade, eu tinha que pedir permissão. Eu fui tirar o visto para fazer esse estudo, né? Esse doutorado de sanduíche. E eu tive que ficar fora uns 4 dias da faculdade e descontar. Assim, é uma coisa absurda. Quando eu via isso, eu tinha que pedir permissão, sabe? É uma coisa tão difícil. Hoje não. Hoje eu digo que eu sou dona do meu nariz, né? Hoje realmente é diferente. Para algo que até agregar para a própria faculdade, né? Total. Poxa, nós temos aqui uma professora de alto gabarito e tal. É incrível, né? Como excelente, excelente. E aí, me diz uma coisa, então. O empreendedorismo ele passou a fazer parte, né, da tua vida de uma maneira mais intensa. Sim. Né? E dentro do empreendedorismo nós temos aquele negócio, né? O céu é o limite, no final das contas. E eu acho que pessoas que não têm um perfil, digamos assim, encaixotado, porque por vários motivos, por exemplo, eu não continuei seguindo na medicina. E um dos motivos, além de... Eu já trabalhava também com vendas antes, né? Tem um histórico familiar no comércio, meus pais e tudo. Sempre adorei vendas, marketing e tal, estudava por conta própria. Mas quando eu percebi em um determinado momento, isso auxiliou, foram vários pontos que auxiliaram, né? Mas isso auxiliou a tomada de decisão também de empreender na parte de educação médica, que é o que a gente faz hoje, não voltado para a técnica médica, mas para o business na medicina. Sim. Foi justamente a ideia de me ver sempre dentro ali da necessidade de ficar atualizando algoritmos, atualizando os estudos, poucas mudanças acontecendo ao longo do tempo, que para muitas, sei lá, para a maioria dos médicos isso é tranquilo de absorver. Só que eu acredito que para quem tem uma inclinação para o empreendedorismo... Essa veia, né? Essa veia empreendedora, e eu até estava falando com um dos donos aqui da Creative, um dos sócios da Creative, que ele tem a formação, ele é professor de história. E eu disse, cara, eu me surpreendi de saber que você estava com esse projeto hoje, né? Esse projeto no marketing, no audiovisual, etc. E aí foi a mesma coisa, né? Ele disse, cara, porque eu sabia que tinha mais coisa para fazer, eu sabia que eu podia mais, eu sabia que eu estava ali meio que limitado às minhas capacidades. Então acho que todo empreendedor, de algum modo, ele se percebe dessa maneira, né? Sim. Ele se percebe como sendo alguém que pode impactar mais, que ele pode gerar mais resultado, que ele pode ser ou entregar mais do que o que ele entrega, né? Escalar mais os seus resultados. E que dentro do nicho em que ele se encontra, no formato que ele se encontra, não é possível. Como enfermeira na assistência, com certeza você impactaria muitas pessoas. Mas talvez o número de pessoas que você impactou no período de de pandemia, já seja um número que, sei lá, em 10 anos de enfermagem na assistência. Sim. Então a escala é absurdamente maior. Né? E é por isso que muitas vezes eu indico para os médicos trabalharem associado à parte de assistência à educação médica, com seus cursos, produtos, etc. E aí daí que entra. Hoje você é sócia de uma empresa que tem 2 braços. Um braço educacional, né? E um braço de serviço, né? Onde vocês focam, creio eu, mais na parte educacional. Sim. Então eu queria saber como é que foi, quais foram, na verdade, as primeiras ideias e os primeiros desafios para desenvolver, olha só, as primeiras ideias e os primeiros desafios para desenvolver um braço educacional em uma empresa que trabalha com amamentação. Eita, sim, vamos lá. A gente estava na amamentação desde 2017. Tá. 7 anos, né? Mais ou menos, exatamente. E aí,
braço da educação surgiu em 2022. Certo, 5 anos depois. Mais ou menos isso, 4 a 5 anos. E aí, o que foi que aconteceu? Primeiro, quando a gente estava no serviço, lá na amamentação, atendendo as famílias, a gente sentiu a necessidade de expandir, do mesmo jeito, de poder atender outras famílias no mundo todo. Mas não era através dos nossos, ainda não era através de braços de pessoas, eram os nossos braços. Foi o que a gente fez, criamos o nosso primeiro curso online. Qual era o nome? Era Descomplicando a Maternidade. Legal. Que depois virou um Quem Ama Cuida. Então, Descomplicando a Maternidade, ele surgiu em maio de 2020. Qual era o foco dele? Era preparar as mulheres para a chegada do bebê. Tá. Bem bacana. O foco era gestante, mas a gente tinha puérperas, recém-puérperas, que compravam o curso. Ele teve um pico muito grande de vendas. A gente disse que foi demanda reprimida. Foi altíssimo. Foi assim, um faturamento 6 em 7, maravilhoso. Nunca tinham feito um produto online, nenhum produto, a primeira vez, nada. E montamos o curso em meio à pandemia. Minha sócia tinha acabado de ter um bebê. Então, o bebê dela foi o bebê real. Todo o curso era com bebês reais mesmo. O bebê dela trocando a fralda no bebê dela, era dando um banho, fazendo tudo. Porque as famílias não sabiam o que é que assim, aconteceu. Eles colocavam na televisão, colocavam um tablet, botavam a banheira ali e fazia o banho no passo a passo que a gente ensinava. Porque não tinha uma funcionária para ajudar. Não, pessoas que nunca tinham dado um banho no bebê. Não tinha uma avó, porque hoje em dia as avós vão lá e dão um banho, né? E não tinha uma avó, não tinha uma funcionária, não tinha uma pessoa experiente para ir lá. E aí eles faziam isso. Então, assim, nosso curso vendeu o mundo todo, alcançou. E a gente gostou daquilo dali. Foi muito bacana, porque a gente pôde espalhar o nosso conhecimento pelas pessoas. E continuamos em 2020 todo o curso, 2021, a pandemia veio, né? Passou. Aí quando foi em 2022... as pessoas nos procuravam com esse objetivo de querer, né, se formar. Então, eu digo que foi nem a gente. Chegou a demanda. A demanda da educação para profissionais, porque a demanda para as famílias foi nossa. A gente viu, nossa, as pessoas estão sem apoio. Como é que nós vamos poder ajudar essas famílias? Só nós duas aqui, num a um, não vamos chegar em lugar nenhum. Precisamos realmente escalar. E aí foi através do primeiro curso. Primeiro curso mesmo. Foi bem amador, foi gravações de todos os MVP, tipos. né? Inicial mesmo, mas foi um sucesso. E então, quando foi em 2022, que aí os profissionais já vinham nos procurando, querendo se formar, e a gente fez o nosso curso para profissionais, quando a gente abriu a parte da educação. Só que ela tomou uma proporção muito grande. Como eu estava falando, a gente, em 2019, a gente ia fazer um congresso, quando veio a pandemia em 2020. Então, a gente depois passou para 2021, 2022, a gente fez o nosso primeiro congresso internacional de amamentação. 2023. 2023, nós fizemos aqui em Fortaleza o primeiro congresso internacional de amamentação. Excelente. Quando foi esse ano, nós fizemos o segundo, foi um sucesso muito maior, a gente cresceu, e estamos indo para o terceiro, agora em 2025, em São Paulo. Então, a gente viu a demanda surgindo dos profissionais e nós fomos abraçando cada vez mais. Então, assim, a gente poderia ter parado ali só na pós-graduação, como eu te falei. A pós-graduação surgiu em 2019. Mas era só ela e pronto. Porque como eu tinha um mestrado e doutorado, eu sentia na necessidade de continuar ali na docência, já que eu não estava dentro da universidade. Eu estava como empresária. Então, não, já que eu quero continuar na docência, eu vou continuar aqui na pós-graduação. Mas aí, quando foi em 2022, a gente foi abrindo os cursos e não paramos mais. Excelente. Hoje é interessante isso que tu levantou, porque alguns dos nossos clientes também têm pós-graduação, Sim. pós-graduações, na verdade. E, às vezes, esses clientes que já têm um nível um pouco mais elevado, né, digamos assim, de maturidade de negócio, para montar uma pós-graduação, não é qualquer pessoa que vai montar. Não. E muitas vezes a pessoa se fecha. Poxa, né, aqui é pós, agora é pós, só que quando a gente faz uma avaliação das pessoas que existem dentro do nosso público-alvo, nós percebemos que existem demandas diferentes. Nem todo mundo vai querer uma pós, mas vai querer um curso. Exatamente. Né? Nem todo mundo vai querer uma pós, mas vai querer uma mentoria. Exatamente. Né? Então, é interessante essa visão que vocês têm. É uma visão muito madura, na minha opinião. Né? E de humildade também, de desapego, de testar coisas novas, testar coisas diferentes, testar produtos diferentes, arriscar. Tudo é teste. E erra muito. Erra bastante. Tudo é teste, erra muito, erra bastante. Isso. E é necessário coragem, né? Porque você está arriscando. Você está arriscando seu dinheiro, você está arriscando seu tempo. Total.
Tá. né? Hoje, quais são os... Eu sei que tem a pós, mas dos produtos para leigos, o que é que existe hoje na esteira de produtos da AMA? O que é que nós temos hoje ali? Para leigos, nós temos só o curso para as famílias, que ele Certo. está sendo até redesenhado agora, a gente deu uma pausa nele, estamos trocando de plataforma e trocando de estrutura, porque a gente viu que precisava se atualizar no mercado. Então, a gente está querendo criar uma comunidade, momentos de tira dúvidas, é uma outra pegada que a gente está renovando o nosso curso, que por muito tempo foi um curso para as gestantes, para as famílias. Uhum. Hoje a gente quer ir além desse curso, né? Eu acho que o curso já tem muito conteúdo ali já pronto, mas agora a gente está querendo criar esse senso de comunidade, que as pessoas se sintam acolhidas. Uhum. Então a gente está transformando o nosso produto para leigos, que no caso, que é uma coisa que a gente estudou muito e pensou e refletiu e não sabe se é o melhor caminho, mas quando a gente fala do leigo, a gente deixou um único produto para eles. Então, é esse produto que a gente quer abraçar e ter esse senso forte de comunidade que elas vão se sentir acolhidas aqui. O objetivo é esse, é acolher essas famílias para uma maternidade muito mais leve e segura, tá? Onde as pessoas hoje em dia estão muito perdidas. É a internet trazendo conteúdo de todas as informações, de todos os tipos, de cores e tamanhos, e as pessoas não sabem para onde seguir. Então, a gente veio com todo o nosso know-how, com todo o nosso estudo diário, que a gente não para de estudar nem um minuto, e veio para discutir com essas famílias, para conversar, para trazer um pouco mais de segurança nas tomadas de decisões. É mais ou menos isso. A gente diz assim, a gente traz a informação para que as pessoas possam tomar a escolha consciente. Uma coisa assim, o vizinho está dizendo para eu fazer isso. Não, não é assim. Eu vou te trazer uma informação respaldada e a partir dessa informação você faz a sua escolha. Você é livre para tomar a sua decisão. Eu quero que meu filho durma no quarto comigo, na cama comigo e meu esposo no meio de nós dois. Ok, mas você sabe os prejuízos disso? Você sabe, tanto para o seu relacionamento com o seu esposo, quanto para você como mulher, quanto para o seu filho. Você sabe qual é o prejuízo disso? Não, não sei. É porque eu vi que é mais fácil, a minha amiga disse que era legal e eu tô copiando dela. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você você não seja um robozinho, né? Vai fazer copiando, você sabe o que você está fazendo. Então a gente vai trazer a informação, a gente traz a informação, na verdade, e ela escolhe. Não, eu já entendi, estou sabendo de todos os benefícios, de todos os malefícios, mas eu continuo insistindo em querer fazer uma cama compartilhada. Ok, você está consciente disso. E aí a gente focou nisso. Então, para as famílias, para o público leigo, nós temos um único produto. Que Então, trabalha tudo. que trabalha tudo. Um único. Uma comunidade bem completa. Uhum. Que vai a alimentação, que vai os cuidados, vai tudo. E aí, quando a gente foi para os profissionais, nós vimos exatamente isso. Nós tínhamos somente a pós-graduação, tá? E da pós-graduação, a gente foi sentindo que as pessoas não queriam passar 1 ano, 12, 14 meses estudando para adquirir aquele título que ia engavetar. Algumas pessoas, entende? Outras não. Eu quero muito a pós porque esse título vai servir para muita coisa. Outros não vai servir para nada. E aí veio essa demanda de querer se capacitar e ganhar dinheiro rápido, que é o nosso curso de capacitação. 45 dias, dependendo da disponibilidade que você tenha, 60 dias, você já está pronto para um atendimento. Uhum. E você começa a ganhar dinheiro, e você começa a faturar, e você ainda está na graduação, e você, entende? E aí você consegue ter esse retorno mais rápido e se realizando. E a gente viu que as pessoas queriam ir além. Não queria ficar só naquela formação, não, eu quero crescer, eu quero sair do salário de 6 mil para um salário de 12 mil, por exemplo. Então, eu preciso de apoio para isso, eu preciso de ajuda. Então, a gente vai te mentorar nesse momento. Então, é um grupo pequeno que a gente começou a lançar a mentoria. Mentoria recente, né? A gente trouxe todo o nosso know-how de empresa, a gente ensina as pessoas a abrir empresa, porque a gente teve empresa durante muito tempo. Então, tudo isso a gente foi trazendo para dentro da mentoria. Então, hoje, após, é o curso de formação e é a mentoria. É o nosso forte. Qual é o perfil de cliente profissional, não leigo, no caso, que vocês atendem mais? A maioria é enfermeira, nutricionista, tem médicos, médicas, como é que é? Pronto. O maior público, tá? Hoje está focado na enfermagem, né? Talvez se espelhando na gente, queiram também seguir na enfermagem. Mas nós temos de todas as áreas da saúde, todas, inclusive temos médicos, e nós temos fora da área da saúde. É mesmo? É, porque não tem pré-requisito para ser consultora. Entendi. Não tem nenhum pré-requisito. Não tem assim como é que se fala? Um órgão regulador, né? Como são os terapeutas, né? Isso, não tem. Aqui a história que, por exemplo, as doulas estão lutando por isso, então as consultoras já estão lutando. Mas no Brasil não existe a nível fora. Nos Estados Unidos já tem a certificação, mas aqui não. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é doula, mas ela é advogada. E aí, por ela já ter esse conhecimento da dolagem, de toda a parte materno-infantil, ela veio para a nossa consultoria. Associou o conhecimento de vocês. Isso, exatamente. Legal. Depois que a pessoa, vocês, né,
Depois que a pessoa ela pega, ela entra, ela se forma, ela consegue. Você disse ali uns R$ 6.000 mais ou menos. Ela consegue bater uma meta ali de 4 a 6 mil por mês, mais ou menos. Consegue, ou mais. Ou mais, né? Porque é Depende uma da demanda muito disponibilidade. grande. É uma demanda muito Todo dia nasce grande. bebê. Todo dia nasce bebê, É todo uma dia. insegurança, é um medo, precisa, né? E eu digo assim que as pessoas, elas hoje, elas pagam o preço que for pela saúde, pagam o preço que for para o, o padrão ouro, né? Que é o leite humano. Então, cada vez mais esse mercado está crescendo. E eu até digo, eu não sei se seria a matemática, como é que seria exatamente, mas eu vejo que hoje as pessoas estão tendo menos filhos, Uhum, sim, né? sim. Estão tendo bem menos filhos, né? Minha avó teve 12, a de que meu pai teve 3, eu tô tendo 2, meu irmão tá tendo 0. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Então, hoje, aquelas famílias que estão tendo um filho, ela tá depositando tudo nesse um filho. É. Então, ela quer dar tudo de melhor para aquele um filho. Então, elas estão contratando cada vez mais o nosso serviço, cada vez mais mesmo. Investem mesmo. Investem. O preço que for. O preço que for. Hoje são você e a Sabrina, que são as sócias. Tem outro Isso. sócio? Não. Tá. Como você bem disse, né? A sociedade, ela acaba que é um segundo casamento. Sim. Dentro da medicina, a gente observa que muitos médicos têm uma tendência a fazer sociedade, mas pelos motivos mais bobos. Né? Então, chama o colega para dividir, para comprar uma clínica, para dividir uma sala, coisa do tipo e tal. E muitas vezes, essa sociedade ela é feita da pior maneira possível. A sociedade de vocês tem 7 anos. Sim. 7 anos. Eu queria entender qual é a tua visão sobre sociedade, né, em um negócio, na saúde. Ou seja, quando você deve ter um sócio, como manter uma boa relação com o sócio, como fazer com que os sócios, em conjunto, consigam fazer a empresa crescer. Qual a tua experiência nesse sentido? A Sabrina não está aqui, infelizmente, né, para trazer a visão dela também. Vamos ter outro momento Vamos com ter outro ela. momento com ela, mas me diz aí. Então, vamos lá. Realmente não é fácil. Não é fácil. A gente chegou durante essa trajetória a ter outros sócios nos infoprodutos. Então a gente teve. Vocês tiveram sócios no infoprodutos? Tivemos outros sócios no infoprodutos, passaram 2, 3 sócios. E que não foi fácil, até na hora de se fazer a sociedade, é super difícil. Sempre é complicado. É bem complicado, bem doloroso, a gente não imaginava. É uma briga de ego muito grande, né? E acaba que o expert, que hoje é expert, mas em breve esse nome vai mudar, mas o produto, no final das contas, é do expert. Ele não vai fazer nada sem a gente. Ele não vai fazer nada sem ele. Já o expert, ele vai fazer o que ele quiser. Exatamente. Né? Só que aí a pessoa ela não percebe isso. Né? Exatamente. E aí? E aí é relacionamento, né? Então, assim, cada um pensando de uma forma, são pessoas que foram educadas de forma diferente, é exatamente o casamento. Só que às vezes no casamento tem um namoro, né? E a gente tentou fazer isso com os novos sócios, né? Quando a gente ia estar. Eu e Sabrina não tivemos essa fase do namoro, a gente realmente já entrou como sociedade. E a gente fala para nossas alunas, a gente ensina nossas alunas, é o seguinte, o que é o passo a passo aí na sociedade. Será que é necessário ter um sócio? Primeiro ponto, você vai se perguntar isso. Será que é necessário ter um sócio? Estou querendo, como você citou aí, né? Às vezes vai no oba-oba, ou porque vamos dividir aqui as despesas. Será que é realmente necessário? Primeiro ponto. Segundo, é um autoconhecimento. Eu, Mariana, sou aberta a renunciar, sou aberta a abrir mão, né? Críticas. A críticas construtivas ou não, a levar não, a se calar. Primeiro ponto é esse. Não sou esse tipo de pessoa, eu não sei me relacionar com as pessoas, eu tenho dificuldade. Não inventa ter sociedade. Vai ser só um estresse. Todo dia a gente vê. Todo dia eles fazem sociedade. E com brigas, e com chateações. Então, primeiro ponto é esse. É um autoconhecimento que todo mundo precisa. Todo ser humano precisa se conhecer. É assim, é a história dos temperamentos, né? Ali, o sanguíneo, o colérico, cada um. Então, você vai se conhecer. Depois que você se conhece, você vai pensar, será que eu consigo ter uma relação de sociedade, de trabalho, profissional com outra pessoa? Porque, às vezes, quando é uma relação amorosa, você até consegue se desenrolar, você até precisa muitas vezes. Mas na sociedade eu não preciso. Então é muito mais fácil eu te dar um tchau. Sim. Entende? Então o primeiro ponto é avaliar isso. Segundo, para que ter a sociedade? Primeiro ponto é para que ter a sociedade? Preciso ou não preciso? Segundo, eu consigo me relacionar profissionalmente próximo ali com outra pessoa. E terceiro é o autoconhecimento, você aprender a ceder. Você aprender a ceder. Então, assim, eu hoje, não é porque a Sabrina vai estar me ouvindo ou não, mas hoje eu não teria a minha empresa sem a Sabrina. Não teria, entendeu? Porque a gente se completa, a gente se ajuda, a gente é uma mão levando a outra, a gente se entende, a panela é a tampa, entendeu? Realmente, ali o que eu não tenho, ela tem, o que ela tem, eu não tenho. Então, assim, a gente está sempre se encaixando. Então, isso foi muito importante. Mas desde o começo foi assim? Não, foi uma construção.
Foi uma construção. E a gente sempre esteve disposta a dar certo. Aí eu volto lá para o início que a gente conversou, os valores. Sabrina é católica como eu, Sabrina ama a família como eu, Sabrina tem os seus valores muito parecidos com os meus, que a gente levou para a empresa, missão, os valores da empresa, tudo isso foi muito colocado, né, na mesa. Então, isso aí é o segredo. É você buscar uma pessoa que pense como você, que tem as mesmas ambições que as suas, os mesmos valores, os mesmos sonhos. Ah, mas a Sabrina sonha diferente de você. Fica difícil, porque a gente não vai chegar no mesmo denominador. É igual um casal que eu já falo aqui, é muito difícil dar certo quando cada um tem seu dinheiro. Ah, demais. Não é? O dinheiro é meu, o dinheiro é dele, e você fala o que você quiser com o seu dinheiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não funciona. Então, na mesma coisa na empresa, a gente tem que ter os sonhos juntos, e junto o dinheiro é um dinheiro só. E isso funcionou, entendeu? Então, para ter uma sociedade, você tem que pensar muito antes. Muito. Eu já vi tanto sociedades como casamentos também, mas sociedades se desfazerem por esse motivo. Médicos que estavam ali como sócios, né, de uma clínica, muitas vezes, não trabalhavam para a clínica, cada um trabalhava para si, né? Então, não era o dinheiro da clínica, era o dinheiro de cada um. Eita. Então, não era, acaba que é impossível você Impossível. fazer um negócio Crescer. Não cresce. dessa maneira, não tem como. Não. Porque é como você disse, no momento que muitas vezes você precisa olhar para a Sabrina e dizer, olha, nós precisamos segurar as pontas aqui, vamos gastar menos. Exatamente isso. Sabrina vai ter de olhar e vai dizer, tá bom? Ou vice-versa, se fosse Isso, ela que claro. chegasse para você. E quando você não coloca a empresa à frente, é isso que acontece. Na Nova Medicina, na nossa empresa, que o MDV Cash é um braço dela, né? Nós temos uma hierarquia, onde nós colocamos empresa, equipe, cliente. Certo. E aí, para muitas pessoas, isso pode soar estranho. Caramba, mas o cliente não é para estar em primeiro lugar, o cliente tem sempre razão. Se nós pensarmos dessa maneira, o que é que vai acontecer? Se eu colocar o cliente na frente da empresa, todo médico que chegar e disser, olha, tem como você me dar 50% de desconto? Jeitinho. Então, se eu priorizar sempre o cliente, o que é que acontece? A equipe se prejudica, porque eles vão ter de acabar trabalhando com um público, com clientes que não são qualificados, são clientes que reclamam muito, são clientes que são mais difíceis, e a empresa vai falir. Quebra. Do mesmo modo, se eu priorizo a equipe em relação à empresa, chefe, deixa eu passar 2 dias em casa, que eu tô cansado, bebi demais no final de semana, não sei. Né, a empresa vai quebrar da mesma maneira. Então, existe uma hierarquia. Então, todas as decisões que nós tomamos na Nova Medicina, existe esse pensamento. Vamos lá. Para a empresa, é válido? Agora vamos avaliar para os funcionários. Próximos passos. Então, os colaboradores, para eles, é válido? Ou vai ser ruim para eles? Não, é válido. Ok. E às vezes você vai ter que tomar uma decisão difícil. Sim. É ruim para o colaborador, mas é bom para a empresa. Pesa na balança. É pesar na balança. O que não pode ser o contrário, na hierarquia. Não. É bom para o colaborador, mas é ruim para a empresa. Ou então, é bom para o cliente e é ruim para o colaborador. Né? Então, isso é algo que faz com que muitas vezes as nossas decisões na Nova Medicina, eu acredito que vocês devem pensar muito parecido, sejam tomadas de maneira mais assertiva. Por exemplo, já tivemos clientes que nós demitimos porque estavam enlouquecendo a equipe. Então, para manter a equipe sã e uma boa equipe de pessoas qualificadas que fazem um bom trabalho, eu vou ter de escolher, poxa, eu tiro esse cliente ou eu tiro minha equipe? Exatamente. Tiro o cliente. Né? Ela está em primeiro lugar. Né? A minha equipe está em primeiro lugar em relação frente ao cliente. Então, é importante ter essa percepção, porque muitas vezes, e eu vou querer saber de você, muitas vezes o médico prioriza mais o paciente em relação à sua equipe, em relação à sua empresa. São médicos que não sabem dizer não para atendimento gratuito, para descontos. É a pediatra que está lá, chega a mãe com trigêmeos e diz, olha, dá para fazer 3 por 1, né? Eu pago 1 e você atende os 3. Né? E isso faz com que esse médico não consiga crescer na sua carreira. Né? E aí eu queria saber de ti, se tem alguma história nesse sentido, óbvio, sem citar nomes, mas que você passou por algumas dificuldades em relação a trato com clientes, seja de cursos, treinamentos ou mesmo do serviço, enfim, que de algum modo trouxe um aprendizado para vocês. E qual foi esse aprendizado?
Nossa, são vários, né? Tentar lembrar aqui rapidamente de cabeça. Mas esse do Gêmeos é muito importante. Hoje a gente cobra uma taxa extra por Gêmeos. Então, assim, não é uma nova consulta, igual, não é? A gente tem uma taxa extra para o segundo filho, o terceiro filho. Isso. Então, a gente já colocou desde o início. Do mesmo jeito também que a gente tem o final de semana, a taxa extra do final de semana, fora do horário comercial que a gente Sim. trabalha. Então, a situação foi essa, né? O paciente que teve bebê, já estava contratado, né? Com um contrato, já tinha. Estava no contrato dizendo que final de semana tem uma taxa extra, ele não leu. O bebê nasceu no final de semana, mas eu não tenho culpa do meu filho ter nascido no sábado. Aí eu disse, pois é, mas eu também não tenho. E você não ter lido o contrato. O contrato, tipo isso. E aí foi uma briga dela, querendo que eu fosse atendê-la no sábado, sem cobrar a taxa do final de semana. E eu disse, não, eu vou sair da minha casa, do meu lazer, que final de semana é de descanso, para estar lhe atendendo, e eu vou cobrar a taxa do final de semana, mas isso aqui e tal. E foi uma situação muito delicada. É chato, porque você constrói uma relação com Isso, o paciente de Eu intimidade. tenho pra casa dela, chegar lá de cara feia. Então, assim, eu disse, não, tudo bem, eu vou sem cobrar a taxa. Você analisa. E eu fiz o atendimento completo do mesmo jeito, com a mesma qualidade, só não queria esse mal-estar, porque não dava para ficar esse mal-estar. Quando eu saí, ela transferiu o dinheiro da taxa. Então, assim, ela viu que ela tinha feito uma coisa errada. Às vezes, até o momento que se encontra, a gente tem esse cuidado, porque é um momento muito delicado. Muito, extremamente delicado. A gente vê panelas saindo ali pela janela, de gritos, de muito choro. Então, a gente vai com muita cautela. Sem dúvida. Às vezes, também é um erro nosso, né? Às vezes, a gente esqueceu de deixar claro, muito claro, que não estava incluso a sessão de laser. E ela disse, cadê minha sessão de laser? Eu disse, não, mas a sessão de laser não está incluso. Como assim? Eu li lá que estava. Então, assim, ficou... Para mim, estava muito claro, mas para ela não estava. Então, eu faço gratuitamente a sessão de laser para... Não seria a palavra agradar o cliente. Mas se ele interpretou e estava com duas interpretações, o erro foi meu de ter deixado tão claro. Então, isso acontece. E aí, a gente tem que ter muito cuidado, porque existe esse jeitinho. A gente tem essa missão, médicos, profissionais da saúde, né, de acolher as pessoas. Mas o que é que eu falo hoje, que foi uma coisa de virada de chave, muito tempo eu tive essa dificuldade, encaminho para um banco de leite. Entende? Você não tem condições de pagar meu atendimento? Encaminho para um banco de leite, é um serviço público, onde você pode estar lá. Tem outros profissionais cobrando metade do que eu cobro. Eu deixo a pessoa à vontade, entendeu? Então, às vezes, eu quero ajudar essa família. Então, eu vou à medida do que até onde eu posso. Eu acho que é mais ou menos isso. Excelente. Isso que tu citou realmente é bem interessante, porque é uma forma de você lidar, né? Acaba que você não disse não, você foi. E um ponto que tu citou que eu acho que é muito importante é a questão da educação do cliente, né? Você educar, não no sentido de o cliente é mal educado, mas de você educar o seu cliente para que ele entenda o tipo de serviço que você oferece. Então, em uma área muito próxima da tua, nós vemos na pediatria, por exemplo, o telefone não para, o telefone não para. Nossa, também não. Teve uma pediatra certa vez que ela fez uma consultoria comigo só para cuidar desta questão da gestão do telefone. Loucura, né? Então, ter uma educação, trabalhar a educação dos seus clientes favorece você fechar mais consultas, Sim. favorece uma percepção de valor maior do teu serviço. Qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida para o profissional. Total. Né? Então, tudo isso é muito, muito relevante mesmo. Interessante tu dizer isso, porque nem sempre, né, vão vir clientes que a gente quer. A gente se posiciona para atrair o cliente certo. Não. Mas sempre passa alguém ali, né, por algum buraco. Né? Passa. Sempre passa alguém ali por algum buraco. E aí me diz uma coisa, em relação, isso aí foi nos serviços, mas sobre os teus produtos, porque o produto ele tem uma escala muito maior. Ele tem uma escala muito maior. Sim. Né? E essa bola que você levantou, esse tema, né, de poxa, às vezes eu falo, eu acho que eu estou sendo compreendida, mas na verdade não estou. Interpretação é difícil. Tem um nome para isso, acho que é a maldição do conhecimento. Que foi uma pesquisa feita, acho que em 1990, separando dois grupos para batucar músicas conhecidas, como Parabéns para Você, Atirei o Pau no Gato. O grupo que batucava tinha plena certeza que mais de 50% das pessoas que ouvissem o batucar ia acertar a música. Resultado, 2,5% das pessoas acertavam. Eita. Então isso dava a entender o quê? Que quando a gente sabe de uma coisa, é muito difícil entender como é não saber aquela coisa. Exatamente. E isso prejudica a nossa comunicação. Bastante. Né? Até mesmo na hora de fazer um contrato. Bastante. Em relação aos produtos digitais,
para leigos e para profissionais. Hoje, quais são as principais estratégias que vocês utilizam? Lógico que puder abrir, né? As principais estratégias que vocês utilizam para continuar crescendo, porque vocês estão vindo numa crescente, né? Sim. Então, acaba que sempre se atualizando, sempre entendendo como é que está Construção, funcionando, né? mudança de algoritmo, como é que eu me posiciono agora. Você mesma disse que teve reposicionamentos Sim. acontecendo. Então, quais são as estratégias que hoje vocês têm utilizado, que vocês estão vendo que está dando certo, que vão continuar, vão apertar mais ali? Eu vejo muito forte a questão do posicionamento, é da pessoa se identificar com você. Então a gente precisou mudar muita coisa. E eu até ia falar, e vou voltar agora essa parte, que eu ia falar em outro momento, acabei esquecendo. A gente tinha um só Instagram, que era o Ama Amamentação, onde a gente começou a falar para profissionais também. E a gente sentiu a audiência caindo, que as mães não queriam escutar para profissionais. Os profissionais queriam escutar para leigos, né? Porque era a área deles. E é o cliente dele. Exato, é o cliente deles. Mas as famílias, o leigo, não queriam escutar para profissionais. E foi quando a gente separou os dois Instagrams e criamos o Ama para profissionais. Só que ficou difícil tomar conta dos dois profissionais, as duas ali dentro. Dos dois Instagrams, as duas lá dentro. E as duas eram muito apaixonadas pelos dois braços. E agora, como é que a gente vai fazer? Vamos dividir, uma fica com o outro. E não conseguia. Tentamos isso várias vezes e não conseguimos. Chegamos a ter uma consultoria, uma mentoria, que ele chegou e disse assim, é o seguinte, aqui é questão de ego. Vocês duas estão apegadas, é ego. Vocês querem isso, é o egoísmo, é aquela coisa que todos nós temos, nascemos com isso. E chegou a hora de vocês abrirem mão. É um no pau ímpar, como é que vai ser? E aí uma olhou para a outra e disse, olha, eu acho que você tem mais perfil para isso aqui. Aí a outra disse, engraçado, eu já ia te dizer que tu tinha perfil para isso aqui. Então foi a hora que a gente se identificou. E aí quando a gente separou, que a gente se identificou, a gente foi para o nosso posicionamento. Entendi. Por quê? Porque as pessoas queriam, Legal. né? As pessoas queriam se conectar. Então, o segredo é a conexão, que é onde fez a gente subir muito. Eu vim pra cá agora, até falei pras meninas, o quanto que a dedicação diária, porque a gente estava com tantos afazeres, né, que a gente acabava muitas vezes não conseguindo estar diariamente ali, se conectando com as pessoas. Sim, sim, não conseguia, verdade. É né? uma dificuldade. Não conseguia todos os dias postar reels, não conseguia todos os dias ir pros stories, e a gente vê a audiência caindo. Quando a gente colocou como meta 30 dias, todos os dias aparecendo. Falando com você, sem personagem. A gente nunca teve personagem, sempre foi nós. Uhum. Só que a gente era aquela história. Eu tava falando pra mães, outra hora tava falando pra profissionais, uma hora mãe, outra profissionais. Eu não me conectava tanto. Então, a partir do momento que eu me conectei, eu vi a esteira subindo. Sim. Entendeu? Legal, muito então, legal. isso foi muito bacana. Por exemplo, quando a Sabrina tá falando lá nos profissionais, que ela tá muito forte nos profissionais, as pessoas, poxa, eu quero ser como a Sabrina. Isso é um insight muito bom. Isso demais. Foi assim, um crescimento surreal. Poxa, eu quero ser como a Sabrina. Eu quero ter essa vida que a Sabrina tem. Eu quero ter essa qualidade de vida. Eu quero poder viajar. Eu quero poder fazer isso aqui. Eu quero ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, elas começaram a desejar aquilo. E produto, venda, é emoção. Sim. Então, uma coisa que a gente vai aprendendo e estamos aprendendo todos os dias é esse crescimento na conexão. Então, o segredo hoje, né? Porque todo dia é uma novidade, né? Hoje a gente sente muito a conexão, da mesma forma as famílias. Comecei a trazer mais a mim o dia a dia, como esposa, como mãe, como profissional. E as pessoas foram se conectando e hoje elas estão perguntando como é que eu faço para estar mais próxima de vocês, né? Como é que eu faço para isso? E aí a gente foi sentindo isso com o posicionamento. Caramba, que legal. Porque vocês vinham de um perfil que atendia personas de nichos diferentes. Isso, tinha. Apesar de estar em, digamos, de subnichos diferentes. Subnicho, Ou o seja, nicho seria o mesmo, nicho materno-infantil. amamentação, etc., materno-infantil e tal, né? E olha só, isso é muito importante porque no trabalho que a gente realiza, não aqui no MDVcast por enquanto, mas no nosso canal no YouTube, o canal Médico de Valor, como também no meu Instagram, nos cursos, treinamentos, mentorias que nós produzimos, é algo que aparentemente é basal, é básico, fundamental, mas que a maioria das pessoas negligencia. Que é o quê? Montar muito bem a sua persona, montar muito bem para quem você vai vender, para quem você vai falar, né? E definir uma linha editorial para esta persona. Total. Então, antes vocês tinham um perfil com personas distintas, com 2 linhas editoriais ali. Resultado X, né? Tinha um resultado. X lá embaixo. Lá embaixo. Vocês separaram, dividiram as 2 personas, uma para cada lado. Isso. Uma especialista em cada lado. Exatamente. Com características, personalidades que estivessem bem alinhadas com a persona que
foi definida para cada perfil e Exatamente. com uma linha editorial para cada perfil. Resultado, Aí sim, explodiu. foi. Não é? Então, isso é muito importante para que os médicos que estão ouvindo o que a gente está conversando aqui, eu estou de frente aqui, né, com uma profissional extremamente qualificada, que tem uma empresa de sucesso junto com a sua sócia e que traz um conhecimento básico sendo aplicado, gerando grandes resultados. Exatamente. Então, Básico mesmo. básico, né? Básico. Eu brinco dizendo, às vezes, nas mentorias, né, nós temos uma mentoria chamada Elite Médica. Às vezes o médico, mas eu preciso fazer isso, aquilo, outro, investir. Calma, quem é a tua persona? Tu vai vender para quem? Mas eu preciso gravar material. Tu vai vender para quem? Tu vai falar para quem? Se a Apple for construir um novo produto, ela vai, antes de mais nada, definir para quem ela vai vender aquele produto. Se é para o jovem, se é para o adulto, se é para o velho, para construir ali toda uma linha editorial e uma publicidade para aquela pessoa. Sim. Então, da mesma forma, da mesma forma, um médico, né? Então, e aí entra outro ponto que tu citou que eu achei muito interessante, que é a questão da conexão. Demais. Se você consegue se conectar com a sua audiência, você consegue ter mais vendas. Total emoção. Vendas é emoção. De pra onde correr. Legal. Assim, puta insight, né? Porque, às vezes, o óbvio só é óbvio quando você percebe ele. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tá passando um conteúdo e eu fico dizendo, gente, pra que eu tô falando isso? Com certeza elas já sabem. Certeza que elas já sabem disso, é óbvio, E aí eu posto, já tô aqui fazendo mesmo. É um sucesso. E eu fico assim, eu mando na mesma hora pra Sabrina, olha isso aqui. Aí ela né, a gente ignorando, menosprezando. Então, assim, é aquelas coisas. Mas conexão já tá acontecendo. Não tá fazendo direito. Mas não é o mais, faz por 30 dias. A gente teve a maior prova real agora. Foi assim, coisa surreal. A gente fez o print. 1º de agosto a 31 de agosto. 1º de setembro a 30 de setembro. 2.400.000 aumento. 30 dias. Excelente. Eu posso mandar o print pra ti, pra eu compartilhar. Mas isso é uma coisa surreal. Eu digo porque eu quero ajudar outras pessoas. Foi uma coisa surreal. Como é que em 30 dias eu consegui 2 milhões de visualizações? Eu não acreditei. Foi o que eu fiz. Todos os dias eu estava lá. Todos os dias, 3 vezes por dia eu estava lá. Que entra a questão da frequência também, né? Você olhar para o Instagram como uma ferramenta de trabalho do teu negócio. Exatamente. Tu não vai pro trabalho 8 horas do seu trabalho? Vou dedicar, assim, 3 momentos de 30 minutos ali? Entendeu? E é engraçado porque hoje o que é que a gente observa? Eu já fiz esse questionário, né, essa enquete algumas vezes. Quantas horas você gasta por dia no Instagram? Aí alguns médicos colocam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ok, consumindo ou produzindo? Totalmente diferente. A maior parte é consumindo. Consumindo. Então a questão muitas vezes não é o tempo. Porque, vamos lá, se você tem 1 hora para produzir conteúdo no Instagram, você já está na frente da maioria dos profissionais. Total. 1 hora é. Em 1 hora você faz coisa pra caramba. Você faz pelo menos um Reels por dia, mais um post em carrossel, mais alguns stories, responde dúvida, acabou, pronto. Acabou. Né? Agora, olhar para uma ferramenta como o Instagram de maneira madura e profissional, eu acho que é a dificuldade da maioria das pessoas que são, no caso, né, como você e médicos que desejam empreender. Porque acaba que é uma rede social, não foi criada necessariamente para isso. O brasileiro é porque muitas vezes acaba direcionando tudo para negócios, né? Então, acho que nós fomos o público que foi direcionando o Instagram mais e mais para isso. Tanto o próprio Ítalo Massili foi um divisor de águas nesse aspecto, porque antes as pessoas não utilizavam o Instagram da maneira como ele, né, ali em 2018, mais ou menos, fazendo... Live todos de meio-dia. Ele fez, se eu não me engano, 298 lives, se eu não me engano, nessa faixa, né? Live todo dia, às 12, alguma coisa. 12:01. E ele trouxe a questão da resposta das caixinhas. Sim. As pessoas não botavam caixinha ali. Ele que começou, e aí o Ícaro de Carvalho pegou depois e meio que formatou para aquele modelo com imagem e as letras pintadas, né? Destacando amarelo, rosa e tal. Então, antes não usava assim. Então foi necessariamente aqui no Brasil com o Ítalo trazendo essa pegada de maior interação e possibilidade de vendas depois. E é bacana, né? Porque para quem não tem, muitas vezes, uma habilidade de venda natural, não sei se você se considera como uma pessoa que tem um talento, né? Algo nato para o empreendedorismo, para a venda.
né? Vendo um pouquinho, né? Como eu disse, eu fui lá pra loja de Mr. Cat. Né? Então tem talvez um prazer em fazer, Eu vendia né? bolsas na faculdade, mas não Tem, era nada profissional. tem uma inclinaçãozinha, né? Mas na saúde a gente não vê muito isso, né? São normalmente Difícil, acadêmicos, timidez, né? né, também. Cientistas, são pessoas que vão buscar muitas vezes ali o estudo, Total. né? Interessante. Excelente, excelente. Queria saber, hoje vocês têm os 2 braços, eu tô vendo aqui que a Ama Amamentação tem 141 mil seguidores e a Isso. Ama Profissionais, Ama.profissionais tem 128 mil seguidores. Excelente. Pertinho, 2 né? perfis grandes aqui, 2 perfis de sucesso. As duas também com modelos diferentes, né? As fotos, muito legal a mudança aqui. Por sinal, olha só, minha esposa segue vocês. Que bom. Ela é Olha mãe, só. né? Do nada aqui eu vendo minha esposa segue vocês, coisa Ótimo. boa, né? Excelente. Me diz uma coisa, Mariana, quais são os planos de vocês para o futuro? Com certeza hoje vocês já têm uma visão do que vocês estão fazendo, óbvio que vocês vão otimizar muitos pontos da empresa, mas o que é que vocês pensam para os próximos anos? O que é que vocês querem fazer? Vocês já têm uma pós, tem curso, tem mentoria, entregam serviços também, né? O que mais vocês pensam, né, em fazer diante de tudo que vocês já fazem? Eita. Era um sonho nosso, né? Esse congresso internacional, a gente já colocou ele, saiu do papel. Hoje tá no papel desenhado, são os nossos momentos presenciais. Legal. A gente quer. Era um projeto que estava desenhado em 2000, não lembro, que veio a pandemia, acho que 2020, início de 2020. A gente desenhava para acontecer em 2022, mais ou menos, 2021. Era sair dando cursos presenciais, estilo a Trinca fez agora, né? Eles fizeram como é que chama? Esqueci agora. Passando de cidades, fizeram agora o Nordeste todinho, eles foram o Natal, João Pessoa. Turnê. Um turnê, pronto, era essa palavra. Então a gente imagina, é um sonho nosso fazer uma turnê para profissionais, inicialmente. E para famílias, a gente quer muito esse acolhimento mesmo do senso de comunidade. Não que profissionais não vai ter também, muito forte. Mas as famílias, né, a população, a gente quer trazer pessoas, tirar, como é que eu vou chamar o termo? Não é doença, mas tirar essas coisas das pessoas que cada vez estão mais imaturas, sabe? Eu acho que falta o choque de realidade. E aí a gente quer vir um pouco mais com esse choque de realidade para acolher as famílias. Deu para entender? Acho que vocês querem, não sei se é isso, né? Se eu tiver entendido corretamente, vocês querem sair um pouco da questão fisiológica e entrar um pouco mais na questão moral, espiritual. Exatamente. É isso que vocês querem. A futuro, né? No Quando futuro. você perguntou, de futuro. No futuro. É esse o objetivo da gente. Porque a gente está redesenhando o nosso curso, que não vai ser mais curso, talvez seja uma comunidade, com esse propósito. É porque é uma pegada bem diferente, né? Eu acredito que, minha opinião, como estrategista, como copywriter, como um indivíduo que trabalha justamente com vendas, né? Isso. Eu acho que vai funcionar muito bem, mas vai funcionar muito bem para os melhores clientes de vocês inicialmente. A gente vai ter muito haters e nós vamos perder muito cliente. Pois é. Vamos, é fato. Por isso que a gente está indo devagar, é uma coisa do futuro. Pois é. Eu vejo isso. Hoje, por exemplo, hoje mesmo, como falei, né, a gente teve o congresso, eu subi no palco para palestrar. E foi muito engraçada essa história. Eu estava sentada na primeira fileira, aguardando ser chamado para subir ao palco. E quando me chamaram, eu fiz o nome do pai, ainda sentada. E a colega estava atrás de mim, bateu assim nas minhas costas e falou assim: fica nervosa não, vai dar tudo certo. Aí eu tenho meu escapulário, que eu sempre beijo meu escapulário aqui, né? Ele anda comigo pra cima e pra baixo. E aí eu fiz exatamente isso, né? Aí quando ela falou, eu subi no palco e falei. Eu disse assim, gente, eu tava subindo aqui e eu fiz esse nome do pai, beijei meu escapulário. E a colega disse, não fica nervosa, não vai dar tudo certo. Eu não fiz o nome do pai como um nervosismo, mas sim como eu entrego, né? Eu chego na porta de uma paciente, eu faço o nome do pai e estou falando no palco ali pra várias pessoas, né? A média de 300 pessoas. E aí algumas questionaram, tu teve coragem de falar isso, mas sabe que aqui tem pessoas ateus, tem pessoas que não são religiosas, tem isso aqui. E eu disse, tá tudo bem. Eu não tô preocupada mais com isso, já estive. Talvez no início, de querer agradar todo mundo, de querer abraçar todo mundo. Eu já tive essa fase, entende? Hoje não, hoje eu tô mais ou menos selecionando, que é o que vai acontecer no futuro. Isso é muito bom, né? Porque como você disse, gera conexão. Você filtra. As pessoas, tipo assim, as pessoas vão dizer, eu não concordo com isso que a Mariana, tá tudo bem. Se você não concorda, ou você concorda e fica, ou você discorda e fica, ou você sai, entendeu?
Mas, como você está falando, a gente precisa estar muito forte, que não é uma construção. Então, quando você perguntou a futuro, o futuro a gente pensa nisso, de ter esse acolhimento das famílias que querem ser acolhidas nessa visão da espiritualidade, do relacionamento, né, da valorização dos valores, enfim, de tudo isso, daquela hierarquia, né, que vai Deus, a família, né, tudo isso, que para mim demorei a aceitar que o marido estava acima dos filhos. Né? Como assim? O meu marido pode me deixar a qualquer hora e meus filhos é para sempre, né? E aí a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e vai virando essa chave, vai compreendendo. E aí hoje eu posso falar com mais propriedade sobre isso. Então, às vezes a pessoa nem sabe. E eu sofri essa transformação. Então, eu quero trazer para as pessoas o que aconteceu comigo. Eu tinha muito essa visão, né? Engraçado que até uma colega chegando em casa esses dias, estava lá na minha casa, né, meu aniversário, e aí a filha dela falou, eu tava toda arrumada, ela disse, tu tá toda arrumada em casa aqui, aí meu marido falou, ela fica direto assim em casa, aí a filhinha da minha colega, né, ali de 7 anos, assim, ixi, a mamãe passa o dia de camisola ou de roupa rasgada, então assim, essa visão eu já tive, eu já andei de camisola dentro de casa, quando hoje eu digo para minhas pacientes, camisola, você usa, pra que a gente usa camisola e pijama? A gente usa camisola e pijama não é pra dormir? É vendido camisola e pijama como uma vestimenta para dormir. Por que é que você tem que passar o dia de camisola? Ah, porque é confortável. Compra uma roupa confortável e legal. E assim, por muito tempo, se eu escutasse isso há anos atrás, eu ia criticar. Mas eu tô operada. Mas eu tô no puerpério, por que é que eu não posso andar de camisola? Não pode. Porque você tem que se sentir bem, você tem que estar bem para a sua família. E é sacrifício, e é dor, né? Cristo sacrificou por nós. Então, assim, foram muitas coisas que eu tive que construir. E eu precisei estudar. E aí é isso que a gente quer levar para as famílias, é essa mudança de mentalidade, porque o mundo está cada dia pior, talvez, né? Na minha visão. Assim, então, a gente precisa trabalhar essas pessoas. O futuro dos leigos seria isso. E no futuro dos profissionais é o nosso turnê presencial. A gente está sentindo falta disso, né? Desse calor humano, né? De estar todo mundo ali no presencial, de ter o momento do network, que é difícil você fazer no online, um network. Acontece, mas é bem mais difícil, sabe? Bem mais difícil. De sentar numa mesa para almoçar com as pessoas no intervalo de uma palestra, de um curso, de uma aula. Então, a gente está com a meta de futuramente sair nessa turnê. Tem 2 pontos que me vieram à mente. O primeiro ponto é que, em relação aos leigos, né? Essa de fato é a missão de vocês, o trabalho que vocês realizaram até agora era realmente para abrir, né, o caminho para isso que vocês vão fazer, né? A gente não sabe. Não sabe. E o segundo ponto é justamente em relação a essa divisão. Não sei se tu pode abrir, creio que não seja um problema, mas se puder abrir. Hoje, como é que é dividido assim dentro da AMA, porque nós temos 2 braços, né? Sim. É meio a meio a receita é dividida tanto pelo 50% vem dos leigos, 50% vem dos profissionais, ou a gente tem um braço profissional mais forte que gera a maior parte da receita da empresa? Como é que funciona? Não, os profissionais é mais forte. É bem mais forte hoje. Talvez por a gente estar dedicando mais energia. Eu acho isso legal. Sabe por que eu perguntei? Porque traz muito mais segurança para fazer. Eu não sei se vai ser uma transição no futuro ou se vai ser uma adição no futuro desse braço voltado para a família. Porque se a maior parte da receita vem dos profissionais, isso traz uma segurança até maior, Sim. por mais que independa, por mais que vocês façam de qualquer maneira, né, sem medo. Mas é interessante, né, porque traz uma segurança. Poxa, como você disse, tem gente que não vai querer, que vai sair, etc e tal. Mas aparentemente, né, não vai ser. As múltiplas fontes, né? Que é muito importante a gente ter as múltiplas fontes. A gente vem trabalhando isso. Apesar dos dois serem do mesmo nicho de infoprodutos, online, mas são fontes diferentes. Então, assim, o dinheiro que entra lá e o dinheiro que entra cá. Então, são fontes diferentes que a gente, quando um não tá bem, o outro tá, e assim, um complementando o outro. Então, isso também é importante, a gente ter separado. Não colocar todos os ovos, na mesma, na mesma cestinha. Exatamente. Muito bom. A nossa conversa poderia durar 3, 4 horas, sim, tranquilamente. Tem assunto aí pra gente explorar bastante. De antemão, já fica também um convite para tu voltar outras vezes, talvez com a Sabrina, se ela estiver aqui, né? Porque, como eu disse, para você, já falei em outros episódios aqui também, o nosso objetivo é ter a fase 1 com esse modelo e uma fase 2 que vai trazer assuntos mais específicos. Então, vai ter um dia que a gente vai vir aqui falar sobre amamentação, sobre virtude, sobre maternidade, sobre família. Então, vai ser bem interessante também. Aí, nessa hora, eu digo assim, você só fica aí se você aguentar escutar.
Não, sem Né? dúvida. Se você não aguentar escutar algumas verdades, eu, por favor, peço licença, porque realmente quando a gente fala de maternidade, É um divisor de é águas, né? isso. Você não tem ali muita. As pessoas não ficam ali no morno, né? Ou tá muito quente ou tá muito frio. Exatamente. Eu até, eu até brinquei certa vez, porque a gente sabe que na pediatria tem linhas de raciocínio, de tratamentos, de Totalmente pensamentos totalmente diferentes. diferentes. Aí eu disse que vai ser o episódio de maior visualização do podcast. Eu vou pegar pediatras de uma linha e pediatras de outra linha. Eu vou Eita. jogar elas aqui, vou sentar ali, Aí dá treta, vou ele joga ficar, e sai vou correndo, ficar né? comendo minha pipoca, olhando, cada um defendendo seus argumentos. É isso Entendeu? mesmo. Não E vai agradar aí, todo mundo. não vai, mas Não vai. vai dar visualização Boa, pro canal. isso vai mesmo, isso é fato. Entendeu? Ele joga e sai correndo, Bota né? uma cama compartilhada, outra não, faz mal, aí vai conversando as duas e tal, aí eu só vendo ali de longe, tá bom. Foi um prazer imenso Eu que agradeço. conversar contigo, tá certo? É um Demais. prazer imenso mesmo, foi uma surpresa muito boa. E conhecer também a Ama. Parabéns pelo sucesso de vocês, pelo que vocês Obrigada. construíram, que Deus abençoe, que vocês cresçam cada Amém. vez mais e que impactem cada vez mais pessoas, mais famílias, ok? Sempre que chegar ao final do nosso podcast, do nosso episódio, eu peço para que o convidado ele indique alguém que ele acredita que tem, de algum modo, um alinhamento com a nossa proposta aqui no podcast e que não só tem um alinhamento, mas que ele tenha algo de muito valor para entregar aqui, como você teve hoje, né? Então, quem você indicaria para vir para o podcast, para bater um papo, para agregar para os médicos, médicas e até estudantes de medicina que estão assistindo o nosso canal aqui? Eita, tem uma lista. Pode começar a lista todinha. Pode, se possível, já diz até o @, do Instagram, que é mais fácil achar. Né? Aproveita, tudinho. Não, na verdade, eu acho que as pessoas que estão ouvindo, elas teriam que ouvir várias vertentes diferentes, né? Eu gosto muito falei, né? Vou até defender aí também, ele é meu cunhado, o Dr. Felipe, tá? Ele tá começando, então acho que é um exemplo, porque ele é um médico com muitos valores, muitas virtudes. É Felipe o quê? Felipe Aguiar. Felipe Aguiar. Felipe Aguiar. E aí ele vem, como às vezes você tá escutando e você diz, mas esse cara aí já tá num topo do sucesso. Esse cara já tá muito bem. Porque eu fui essa, entendeu? Eu olhava pra colega e dizia assim, mas ela, por exemplo, a Samia Marcilli já tá muito bem, obrigada, né? Não vou chegar no nível dela. Então, às vezes, a gente olhando pra uma pessoa que tá começando, a gente consegue se inspirar. Porque a gente diz, não, ele tá muito parecido no meu nível. E o Dr. Felipe, ele tá nessa questão, ele tá iniciando nesse meio, né, do online e tem muito a ensinar. Então, é uma pessoa que eu indico de verdade. Doutora Clarissa Aguiar, também gosto bastante, né? Empreendedora nata, né? Sim, empreendedora. Paciente ama, Legal. das duas filhas dela, foi nossa paciente. Gosto muito, acho que ela também fala muito nessa visão de empresa, de empreendedora e da área médica também. Aí a gente poderia puxar para profissionais de outras áreas que não seja só na medicina. Até Sim. o próprio esposo também da Clarissa também está nessa área Trabalha da medicina. com finanças, né? Eu acho que ele é médico. Ele é médico também, o doutor Paulo. Pode também estar conversando com ele. E eu gostaria também de trazer pessoas de fora. Sim. Né? A gente pode pensar em pessoas de fora e que a gente teria a oportunidade de escutar muito como é que foi o começo da carreira. Eu tenho curiosidade de conhecer a história da Samia. Legal. No começo da carreira dela, a Adriana de Abreu também, eu gosto muito das linhas dela. O Wendel com sua esposa, também muito interessante. Mas eu acho que a gente tem uma lista que a gente pode estar conversando e abordando também para trazer, porque eu acho que quando ele vai perguntando aqui, né? Vai indo lá para base, porque às vezes a gente quer conhecer a história da pessoa que começou do zero, mas a gente acha que não começou do zero. E na verdade, muitas vezes começou do zero. E eu pergunto, mas foram quantos anos para chegar ali? A gente acha que é um ano que chegou ali. E aí a gente fica naquele imediatismo. Eu sou super esperando imediatismo. Mas não tá dando certo. Calma, é uma construção. Né? Calma, as coisas vão acontecendo quando é para acontecer, né? Então é isso. Excelente. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando. Foi muito bom. Muito que leve. mensagem tu quer deixar para os médicos, médicas que estão nos assistindo agora? É aquela frase que eu falei no início, né? Escolha os seus inegociáveis. Né? Escolha os seus valores e mantenha eles. Mantenha de verdade. Não se deixe vender por qualquer coisa. Excelente. É isso. Meus queridos, foi um prazer imenso estar com vocês novamente, tá certo? Nos veremos
na próxima semana, no próximo episódio aqui do podcast Médicos de Valor. Foi um prazer imenso. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar, né, as notificações e comentar abaixo de cada vídeo, né, porque isso nos ajuda muito, ok? Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.